Irmãos, que tal na reflexão de hoje nós trazermos para vocês o livro de Jonas? Vamos então refletir sobre os dias atuais, o que o livro de Jonas tem para nós. Irmãos, a história de Jonas é encontrada no livro de Jonas do Antigo Testamento. Ela é rica em ensinamentos, reflexões que permanecem relevantes para nós até os dias atuais. Então veja bem, primeiro vou falar para vocês um resumo da história de Jonas, para quem não lembra aí, né? Todo mundo lembra, né? Aí sempre tem alguém novo aí. Jonas é chamado por Deus para pregar arrependimento a uma cidade chamada Nínive, uma grande cidade conhecida por sua perversidade. No entanto, meus irmãos, ao invés de Jonas obedecer a Deus, ele tenta fugir da tarefa, embarcando em um navio rumo a Tarsis, quer dizer, o lado contrário do que ele deveria ir, na direção oposta, e ele segue a sua viagem. Mas, irmãos, durante essa viagem, Deus envia uma grande tempestade. E Jonas, percebendo que a causa do perigo era ele, né? Ele pede aos marinheiros que o lancem no mar. E ele é lançado ao mar, né? E um grande peixe estava lá, enviado por Deus, esperando por ele. E engole ele. Ele fica engolido ali, onde permanece por 3 dias e 3 noites, dentro daquele peixe, onde Jonas orava a Deus e se arrependia do que tinha feito, até que ele é vomitado em terra firme. Deus, novamente, o comissiona para pregar em Nínive, e dessa vez Jonas obedece. Sua pregação é tão eficaz, irmãos, que toda a cidade se arrepende, e Deus decide poupar Nínive da destruição. No entanto, Jonas ficou irado com a misericórdia de Deus. Ele não achou justo, uma cidade tão perversa, receber a misericórdia de Deus. E a história termina com Deus ensinando Jonas uma lição sobre compaixão e misericórdia. Sabe como que ele usou isso? Usou uma planta que cresce e morre rapidamente. Meus irmãos, então vamos lá para a reflexão dos dias atuais. Primeiro, a soberania de Deus. A história de Jonas nos lembra que Deus tem um plano soberano para o mundo e que Ele quer usar qualquer pessoa, mesmo os relutantes, para cumprir seus propósitos. Irmãos amados, isso nos encoraja a confiar nos planos de Deus, mesmo quando não entendemos completamente o que Deus requer de nós. A fuga do chamado de Deus. Jonas tenta fugir. Ele tenta fugir ali da missão que Deus deu para ele, mas descobriu que não há como escapar de Deus. E realmente, irmãos, não tem como. E onde você estiver, Deus está ali. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Isso nos desafia a refletir sobre como respondemos ao chamado de Deus em nossas vidas. Às vezes podemos tentar evitar responsabilidades ou alguma tarefa difícil, mas a história de Jonas, irmãos, nos lembra que o plano de Deus é sempre melhor e é sempre perfeito na nossa vida. E ele nos alcança onde quer que nós estejamos. Para a direita, para a esquerda, norte, sul, leste, oeste. Você pode tentar esconder de Deus, mas você não consegue. Terceiro, arrependimento e misericórdia. A história de Nínive é um poderoso exemplo de arrependimento e da misericórdia de Deus. Mesmo uma cidade tão perversa como Nínive foi poupada quando se arrependeu. Isso nos mostra que ninguém está além da redenção e que devemos sempre estar prontos a nos arrepender e buscar a misericórdia de Deus, não importa qual a sua situação. A misericórdia de Deus sempre alcança aqueles que arrependem. Perigo do egoísmo e do orgulho. Jonas ficou zangado porque Deus foi misericordioso com Nínive, não foi? Conforme eu falei para vocês aqui. E o que isso nos revela? Revela o egoísmo e o orgulho que às vezes podem crescer em nossos corações, enraizar. Orgulho e egoísmo não faz bem para nós. Podemos ser tentados a pensar que alguns não merecem a graça de Deus, alguns não merecem misericórdia. Tem muita gente assim no nosso meio, que ele acha que é o dono, né, da graça, ele quer salvar só quem ele acha que merece. Mas a história de Jonas nos desafia a ter o mesmo coração compassivo de Deus, que deseja que todos sejam salvos. Deseja que todos sejam salvos. A importância da obediência. A obediência de Jonas, irmãos, embora relutante, resultou na salvação de uma cidade inteira. Isso nos ensina que nossa obediência a Deus
pode ter um impacto maior do que imaginamos, mesmo quando não entendemos o porquê de uma instrução de Deus. Irmãos, a nossa obediência pode ser um canal para a manifestação da graça de Deus na vida dos outros, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, enfim. A misericórdia de Deus pode alcançar a todos que terem um arrependimento. E se nós formos obedientes a Deus, levar até essas pessoas, Deus pode fazer muita obra. Por isso que fala, ide e anunciar o Evangelho. Irmãos, a história de Jonas é mais do que um relato de um profeta relutante. É uma profunda reflexão sobre a graça, misericórdia e soberania de Deus. Para nós, nos dias atuais, Ele nos desafia a sermos obedientes ao chamado de Deus e sermos compassivos com os outros, e a reconhecermos que a misericórdia de Deus está disponível para todos que se arrependem. Deu para entender então, irmãos? É isso aí. Então não façamos como Jonas, desobediente, mudar a direção que Deus nos coloca, e vamos seguir o plano de Deus, que vai dar tudo certo no final. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. A paz de Deus. Amém.